Meus amados, quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 13 ao 18. Lerei os ímpares e peço que a igreja leia os pares. Fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo algum perseveremos os que dormem. Quando o Senhor mesmo dará a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém. Pai, a Tua palavra foi lida, nós rogamos que o Senhor venha falar conosco, venha aquecer nosso coração com a Tua verdade, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Nosso tema dessa noite é a volta de Cristo e a esperança viva da igreja. Nós estamos estudando todo o livro de Tessalonicenses e tem sido gracioso estudarmos esse livro e caminharmos nesse aprendizado tão importante. Você tem medo dos últimos tempos ou das últimas coisas? Tem medo da volta de Cristo? Você anseia esse momento? Ou você tem medo da volta do Senhor Jesus, de não estar preparado para esse momento e ser deixado para trás? Quem nunca assistiu aqueles filmes Armagedon, né? Armagedon e outros filmes dessa mesma linha da volta de Jesus, do arrebatamento dos crentes e assim por diante. Sim, nós devemos almejar a volta do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma questão que eu e você, aqueles que têm o Senhor Jesus Cristo, têm que esperar com esperança. Esperar com esperança a volta do nosso Salvador. Eu quero já entrar aqui no meu primeiro ponto: a esperança cristã consola o luto com verdade. A esperança cristã consola o luto com verdade. Veja o que diz versículo 13 e 14, mas o final 13, a parte final do versículo 13. Para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança, para não vos entristecer como os demais, como aqueles que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O luto é algo real, o luto é algo singular, mas eu quero já dizer para você que o luto não é final. O luto não é o final. Podemos passar e vamos passar por dores, por perdermos um ente querido. A Bíblia não nega a dor do luto. A Bíblia não nega a dor do luto. Como muitos falavam antigamente,
Não fica triste, porque aquele que fica triste, aquele que fica entristecido com a morte de alguém, não tem fé, não tem Deus. Como o mesmo aspecto, eu citava isso como a depressão. O crente não fica com depressão, não pega depressão, porque a depressão é a doença, não é uma doença, mas é uma situação de falta de fé. Não, calma, espera um pouquinho. Vírgula aí, né? Não é bem assim. Olhando patologicamente, existe uma doença, tanto da depressão, quanto também um sofrimento por uma perca de alguém, de alguém querido, de uma pessoa que nós amamos. Mas quanto tempo podemos passar pelo luto? Varia de pessoa para pessoa. Tem uma variação muito grande. Mas a natureza, também que varia, também é a natureza de quem nós perdemos. Por exemplo, um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe, um amigo próximo. Vai depender. Quem nós perdemos? Se nós perdemos uma pessoa muito chegada, muito próxima, vamos sentir uma dor intensa por um tempo maior. Se é apenas um colega, um conhecido, algo um pouco mais distante, não sofrendo tanto. Mas também depende da qualidade do vínculo que eu tenho com aquela pessoa. Eu tenho um pai e uma mãe, mas eu não conheço eles. Eu não tive relacionamento com eles, não convivi com eles. Eles morreram. Morreu. É quase como que um estranho. Fica entristecido, mas é quase como um estranho. E tudo bem. O vínculo era menor, a pessoa irá sentir menos a perca daquele vínculo, daquela pessoa por causa do vínculo. Mas também depende também do contexto da morte. Uma morte repentina, por exemplo, nós vamos sentir muito mais, porque não houve uma preparação para a perca daquela pessoa a qual nós amamos. Uma morte traumática, com sofrimento, com dores, ou alguém que adoeceu, foi adoecendo, e nós fomos preparando o nosso coração com a morte, e a morte chegou. Mas também depende também do apoio emocional e espiritual que a pessoa recebe. Uma pessoa que não tem uma rede de apoio irá sofrer mais para passar esses momentos de dificuldade. Mas também o enlutado que tem a fé, essa fé irá ajudá-lo a passar pelo momento do luto, irá ajudá-lo a vencer, né, essa fé, a sua personalidade. A pessoa mais deprimida irá sofrer mais a história dessa pessoa, porque o luto hoje pode tocar em algum outro luto do passado, de sofrimento do passado. Perdi um tio, um amigo muito grande, há 15 anos atrás. Aquilo lá já passou. Mas quando eu tenho uma perca hoje, o luto não é só do hoje, mas ele resgata coisas do passado e traz para o hoje também. Psicologicamente isso é possível. Mas qual que é o tempo médio que uma pessoa pode passar pelo luto? Bom, vamos lá. 6 meses até 2 anos. De 6 meses a 2 anos. Apresentando oscilação de humor, saudade intensa, choro e adaptação a uma nova realidade. Também, percas de filhos ou cônjuges, por exemplo, é comum o sofrimento mais profundo, mais intenso. Eu conheci uma família que eles perderam um filho. Apenas o casal, inclusive era lá do Parque das Nações, a Leide e o marido perderam um filho único. Na época eles eram membros da Igreja Presbiteriana Independente aqui do centro, e o filho estava saindo do trabalho lá em São Paulo, foi no assalto alvejado e morreu. Seu único filho. A Leide sofreu e chorou a sua vida inteira, o resto da sua vida inteira, por causa da dor, da perca do filho, a ponto de não conseguir frequentar a igreja mais, o qual eles tinham o seu filho. Não conseguia mais, por causa da dor intensa e do luto que essa família estava passando de forma muito profunda. Mas também, esse luto, ele
pode persistir por muitos anos, com muita dificuldade. Com o tempo, a pessoa pode e ela irá se adaptar a uma nova realidade. Mas quando que o luto pode e tem um alerta para a nossa vida? Segundo o DSM, ele diz que um luto que a partir de 12 meses para adulto e 6 meses para as crianças, é um luto que se deve ter atenção redobrada. Que aquelas pessoas que estão passando por esse luto, a partir de 12 meses para adultos e 6 meses para as crianças, deve-se ter uma atenção redobrada sobre aquela pessoa. Inclusive, coisas que se relacionam à morte, porque ela pode perder o sentido da vida e pode ter tendências suicidas, por exemplo. E é algo seríssimo que nós devemos estar atentos. A pessoa que não consegue aceitar a perca vive em negação profunda, com isolamento social, apatia, pensamento recorrentes à morte e até à inutilidade. Quando o sofrimento paralisa a pessoa na parte emocional, social e até espiritual. Quantas pessoas, ao passar pelo luto intenso, não conseguem nem orar, não conseguem nem ir à igreja, não conseguem cantar um cântico, não conseguem louvar o Senhor. E nesses momentos é recomendado o acompanhamento espiritual, é recomendado o acompanhamento até psicológico, em conjunto com o espiritual. Tá? É muito importante isso. O luto não é um sinal da falta de fé, isso é importante ressaltar. Contudo, a fé nos consola com a certeza da ressurreição e a volta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala de forma muito graciosa isso. Olha, eu não quero que vocês fiquem ignorantes como aqueles que não têm esperança. Eu não quero que vocês fiquem isolados, sem pensar em algo maior, em algo que vem do Senhor. Nós vimos no nosso texto básico que nós lemos, Paulo não nega a dor da separação. Pelo contrário, ele fala e ele vai mostrar que essa separação e essa dor da morte, ela é profunda e ela machuca o coração. Mas ele vai trazer uma esperança que transcende o túmulo, que transcende a perca, que transcende a morte. E a palavra morte quer dizer separação. É a separação do corpo e da alma, mas também é a separação de um pai, de um filho, de um marido, de uma esposa. É separação, rasga, separa aquela pessoa. Os que dormem em Cristo não estão perdidos. Devemos relembrar isso. Os que dormem em Cristo apenas estão separados nesse momento, mas eles estão no Senhor, e um dia eles irão ser ressuscitados. Um dia esses que dormem não mais dormirão. João Calvino ele escreveu o seguinte: não há consolo mais eficaz diante da morte do que a certeza da união eterna com Cristo. Não há certeza maior, não há consolo maior do que a certeza de que nós estaremos e seremos reconciliados eternamente com Cristo, inclusive com as pessoas que dormem. A ignorância gera desespero. A base da nossa esperança não é uma frase de coach. Olhe no espelho, respira fundo e fala: eu vou vencer essa dor, eu vou vencer porque eu tenho esperança. Não, não é isso. A base da nossa fé é Cristo Jesus que morreu e que ressuscitou, e a promessa que nós iremos também morrer um dia, se assim Cristo não voltar, né? E se Ele voltar, nós estaremos com Ele na glória, e aqueles que já morreram irão ressuscitar e estarão conosco na glória com o Senhor. E isso é base para a nossa fé. Cremos em um fato histórico e teológico. Jesus veio e estabeleceu a sua verdade. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, no versículo 14 fala isso. Sim, cremos. Cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Esses que dormem, eles apenas estão no momento do descanso eterno com o Senhor nosso Deus. O Catecismo Maior de Westminster, ele fala na pergunta 87 assim: serão ressuscitados pelo poder de Cristo os corpos dos justos pelo Espírito, em virtude da ressurreição de Cristo, como cabeça deles,
serão ressuscitados em poder espiritual e incorruptível, e feitos semelhantes ao corpo glorioso dele. Corpo glorioso de quem? De Cristo Jesus. Serão ressuscitados pelo poder de Cristo os corpos dos justos. Pelo poder de Cristo serão ressuscitados esses que dormem. Assim, temos uma promessa do Senhor e encontramos essa promessa vindo até ao nosso encontro, vindo a nós que estamos nessa terra sofrendo ainda. Diante da perca de entes queridos, não alimentamos fantasias, não negamos a dor, lamentamos com esperança. Lamentamos com esperança. E aí eu lembro uma fala da minha sogra, que ao perder o seu marido, com 62 anos de convivência, ela falou assim: o seu Eli morreu cedo. Morreu cedo. 87 anos. Ele morreu cedo. Podia ter ficado mais. Olha, 87 anos, com toda uma juventude. Sim, morreu cedo. Nós vamos lamentar, mas como que vamos lamentar? Com esperança eterna. E a palavra dela foi assim: o Senhor seja louvado. Bendito seja o Senhor, pela vida de um homem querido, que cuidou da sua família. Lamentamos, choramos, mas devemos lembrar que em Cristo a morte é somente um sono passageiro. A morte daqueles que descansam no Senhor é apenas um sono passageiro, e que não irá permanecer para todo o sempre. Um dia eles irão ressurgir, um dia eles serão ressuscitados, um dia aqueles que dormem não irão dormir mais, mas receberão um novo corpo glorioso como o de Cristo. A volta de Cristo é a esperança da igreja, a esperança da viva da igreja. Em segundo lugar, é a volta do Senhor, é gloriosa, ela é pessoal e ela é inadiável. Os versículos 15 e 16. Peço que a igreja leia em voz alta. Ora, o Senhor mesmo, diz o versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, o que esse Senhor mesmo dará a palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, o Senhor Deus descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, meu irmão, isso aqui é glórias do Senhor, é a bênção do Senhor. Imagina o céu se abrindo, a trombeta tocando, né? O Senhor vindo ao nosso encontro, nos ressuscitando aqueles que dormem. Que dia glorioso será esse? A volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a volta gloriosa dele. Jesus Cristo voltará, mas não voltará apenas uma metáfora, não é apenas uma filosofia ou um sentimento interno. Ah, Jesus Cristo um dia irá voltar, creia nisso. Não é somente isso, um sentimento ou uma filosofia, mas é uma realidade futura. É uma realidade futura, é uma realidade certa. Ele voltará, segundo as Escrituras ele voltará, e as Escrituras prometeu, e tudo que está nas Escrituras tem acontecido. Tudo que está nas Escrituras tem acontecido periodicamente. Nós estamos vendo isso todos os dias, estamos observando isso. Mas será que só isso nas Escrituras é falho? Não, nem isso é falho. Tudo é verdadeiro, tudo acontecerá para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas também a volta do Senhor Jesus Cristo será gloriosa, será majestosa. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará ser Jesus o nosso Senhor. E isso para a nossa vida é alento, é força, é glória do Senhor. Ele virá como prometeu, com voz de comando, o rei e a autoridade, como está lá em João 5, 28 e 29, fala assim: não vos maravilheis disso,
porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que estiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Todos irão ressuscitar, nenhum ficará para trás, tanto justos quanto injustos. Todos irão ressuscitar, aqueles que morreram, e todos irão passar pela a palavra do Senhor, e todos irão confessar o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Uns para a salvação, outros para a condenação. O processo da salvação é agora, não é depois. Quando ele voltar, já o confessar é o confessar por reconhecimento, não para a salvação, porque a salvação é agora em vida. Mas também Deus voltará com trombeta de Deus, tocando e mostrando o sinal da vitória do nosso Salvador. 1 Coríntios fala isso. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A trombeta soará, a vitória foi decretada, a trombeta irá soar para que aqueles que estão dormindo venham acordar e agora glorificar o Senhor, o nosso eterno Deus. Porque Ele vive, Ele reina, Ele é o Senhor sobre vivos e sobre mortos. O retorno de Cristo é o ápice da história da redenção. O momento em que o reino, estou falando do reino de Deus, é plenamente manifestado. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, serão honrados, ressuscitarão primeiro. Não como foram esquecidos, eles são os primeiros a participar da gloriosa vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A volta do Senhor, ela é gloriosa, será acompanhada de a ressurreição, julgamento, separação entre justos e injustos. Ela é pessoal, o próprio Cristo será o juiz com autoridade dada pelo Pai. Ela é inadiável, porque o dia está fixado por Deus. O dia está fixado por Deus. Embora nós não sabemos, nós desconhecemos, mas Deus sabe, o próprio Deus, e somente Ele sabe qual é esse dia que irá acontecer a volta do Senhor Jesus Cristo. A sua volta já está decretada. O dia, a hora e o momento, aonde a trombeta irá ressoar e as pessoas irão ressuscitar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas essa é a certeza que deve moldar a nossa vida hoje. Deve moldar a nossa vida hoje. Você vive como quem aguarda ao Rei? Você vive como quem aguarda ao Rei? Essa deve ser a nossa atitude. Viver como quem aguarda o Rei. Você investe mais em coisas eternas ou nas coisas passageiras? Essa é uma pergunta importantíssima para nós. Viver como quem aguarda ao Rei não é apenas cuidar das suas coisas. O apóstolo Paulo vai falar bem isso. Quem foi arregimentado, quem foi escolhido pelo Senhor para a sua obra, não deve ficar cuidando das suas coisas, mas deve cuidar das coisas do reino de Deus. E aí, o teu trabalho é teu, ou você trabalha para o Senhor, onde Deus te colocou? Olha a diferença. É teu, então você pode perder. Se você trabalha para o Senhor, onde Ele te colocou, então você não pode perder, porque você não tem, é do Senhor. A tua casa é tua ou ela é do Senhor? Então você pode perder, porque ela é tua. Mas se ela é do Senhor e você serve lá na tua casa como casa do Senhor, então ela é do Senhor. E o nome do Senhor deve reinar lá na tua casa. Isso faz a grande diferença, como esperamos a volta do Rei. Como esperamos o momento do retorno do Senhor, nosso Salvador. Estamos investindo tempo nas coisas eternas ou nas coisas passageiras?
E não, na hora da volta de Cristo não haverá tempo para se preparar para esse dia e para esse momento. Será como um relâmpago, será imediato, será inadiável. Senhor, espera mais um pouquinho, que eu preciso ganhar mais um dinheirinho aqui. Espera mais um pouquinho, que eu preciso arrumar minha vida com o meu filho, com a minha esposa. Não haverá isso. Ele voltará, e voltará em glória para o nome do Senhor ser exaltado. Você se prepara para a gloriosa volta do Senhor, para esse dia glorioso, ou está distraído com as coisas do mundo, com os prazeres dessa terra? É o tempo de pensarmos e refletirmos, porque a terra está mostrando os seus prazeres, o mundo está atrás dos prazeres, caminhando atrás da sua bela vontade, daquilo que agrada. E talvez você tenha até escutado essa semana falar assim: você tem direito de ser feliz. Tem direito de ser feliz. Você pode, você consegue, você é especial. Ô, meu irmão, para com isso. Para com isso. Você é pecador. Você é falho. Se você seguir o teu coração, vai dar ruim. Pode ter certeza disso. O mundo está falando: segue o teu coração. Não segue o teu coração, não, porque o teu coração é enganoso. Segue Cristo. Ame Cristo. Deseje Cristo. Caminhe com Cristo cada dia mais. Não se distraia com as coisas desse mundo. Não se distraia com o passar do tempo. Não se distraia com o celular na sua cama. Não se distraia com o celular na sua mesa. Mas busque glorificar o Senhor Jesus Cristo. Você já viu como que as redes sociais trabalham com a gente? É infinito. A tela é infinita. Vai correndo o dedo lá. Vai correndo. O tempo passa 1 hora, passa 2, passa 3, passa uma manhã inteira, passa um dia inteiro. E daí? Não tive tempo para fazer uma oração. Ah, é? Vamos olhar o histórico, então, da tela tua? Para ver quanto tempo você teve de tela? Quanto tempo você teve das redes sociais? Quanto tempo você teve para você descansar? Quanto tempo você tirou para orar, para caminhar com o teu filho, para ensinar os valores do Senhor para ele? É disso que o reino de Deus é preparado, para a glória do Senhor. A volta de Cristo é a esperança viva da igreja, e em terceiro lugar, estaremos para sempre com o Senhor. O céu é Cristo. O céu é Cristo. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Versículos 17 e 18. Peço que a igreja leia novamente. Depois... Final do versículo 17, e estaremos para sempre com o Senhor. E estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o ponto mais alto da fé cristã. É o ponto maior. Estaremos eternamente com Cristo. E aí nós vemos muitas pessoas a indagar: aonde vai ser o céu, pastor? Aonde vai ser o céu? Porque alguns falam que vai ser lá em cima, no céu, lá em cima. Outros falam que o céu vai ser aqui na terra, um novo reinado, uma nova soberania divina. Ó, irmão, eu não sei. Eu só sei que aonde for, Cristo vai estar. E está tudo bem por isso também, sabia? Porque se for nessa terra com Cristo, vai ser ótimo. Se for lá no céu com Cristo, vai ser ótimo. Onde Ele estiver, nós vamos estar. E a presença dEle será gloriosa, será eterna, será vista, será sentida por nós. E Ele vai mudar todo o nosso corpo corruptível a um corpo incorruptível. Isso é glorioso para nossas vidas. A Bíblia não promete um lugar sem dor apenas, mas Ele promete um lugar na presença do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós vamos poder vê-lo, vamos poder tocá-lo, vamos poder abraçá-lo, vamos poder beijá-lo. Agostinho, ele falou o seguinte: a alma tem sede de Deus. O céu não é céu sem Cristo. O céu não é céu sem Cristo.
Cristo Jesus é a presença maravilhosa e gloriosa. E com Ele, o mais simples, o mais humilde, a coisa mais simples, mais humilde, é maravilhosa. Com Cristo, um pão com manteiga e uma água com açúcar é um banquete. Se falar café, já vira banquete, né? No preço que está o café, né? Já vai virar banquete mesmo. Mas apenas uma bolacha vira banquete com Cristo. O simples é maravilhoso com Ele. Mas Ele prometeu um lugar onde não há choro, não há tristeza, não há ranger de dente. Mas a maior promessa não é um lugar onde não há choro. A melhor promessa não é um lugar onde não há tristeza. A melhor promessa não é um lugar onde tem ruas de ouro. A melhor promessa não é um lugar onde tem fartura. A melhor promessa é que nós estaremos na presença do nosso Salvador Jesus Cristo por completo. Não mais parcial, mas por completo. Total com Ele, e por Ele e para Ele são todas as coisas. A eternidade com Cristo será o desfrutar completo daquilo que fomos criados para ser: adoradores, reconciliados com o Senhor, mas também olhando a plenitude, a algo completo na presença dEle. Não mais parcialmente. Ah, mas eu tenho Jesus hoje. Tá, mas esse é como um espelho embaçado. É parcial. É essa imagem distorcida ainda pelo pecado. No pecado não mais dominará, porque o pecado e aqui o acusador, o diabo e seus anjos foram jogados no lago de enxofre. Não haverá mais o mal. E teremos um novo corpo transformado, remido pelo sangue do Cordeiro, e agora será pleno, maravilhoso estar na presença do Senhor. A morte não é o fim. Digo para você, a morte não é o fim. O reencontro com os irmãos em Cristo será e é assegurado pelas Escrituras Sagradas. Nós iremos um dia ser reconciliados com eles também. A comunhão dos santos, ela continuará, não só aqui nesse lugar, mas fora desse lugar também. Eu gosto demais aonde estamos reunidos como igreja. E muito, muito, muito mesmo, quando nós temos outros irmãos conosco, congregando também. Por quê? Porque isso mostra um pouquinho do céu. Isso mostra um pouquinho do que vai ser lá no céu, onde não haverá placa de igreja, não haverá denominação. Todos estaremos em um só lugar, louvando e exaltando o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão servindo e buscando o Senhor e adorando o Senhor, em espírito e em verdade, estarão reconciliados também com os irmãos, continuando a adoração do Senhor lá no céu. A comunhão dos santos, ela vai continuar. E por isso o versículo 18 fala assim: consolai-vos, pois uns aos outros, com essas palavras. Essas palavras é uma palavra de consolo, é uma palavra de força para o dia de hoje. Consolai-vos uns aos outros, para que nós não venhamos ficar enganados, nós vamos ficar sem esperança. Consolai-vos. A força vem através dessa palavra. Ao consolar alguém que está passando por dificuldade, por luto, por dor no coração, pela perca de alguém, ou sem a esperança do futuro, do céu, leve essa palavra para ele. Não fica falando assim, não, vai dar tudo certo. Ah, não, se não deu certo, porque não acabou ainda. Ok, é uma boa frase. Eu já vi algumas pessoas falando assim, crentes, oh meu Deus, crente falar isso. Pelo amor de Deus, falar isso não. Chegou para alguém, e que tinha perdido alguém, ele falou assim, olha, não fica triste não, porque agora essa pessoa está lá no céu, olhando para você e te ajudando aqui na terra. Ah, meu irmão, isso é espiritismo, vamos por favor, que é isso, meu irmão? Ele não está lá no céu olhando para você não, nós temos Jesus, Jesus está lá no céu olhando para você. Não fale isso não, isso é pecado, isso é heresia. Está lá no céu olhando para você, irmão. Te ajudando aqui na terra. Ah, pior ainda. Pior ainda, pior ainda. Negativo, meu irmão. Que história é essa?
que é isso? Quem está olhando para você é Jesus. É esse eterno. É esse imutável. É a promessa dele que está conosco. É o Espírito Santo que habita em você, que é poder em sua vida, para te consolar, para te dar força, para você viver o teu dia a dia. Não sabe o que falar? Consolai-vos com essas palavras. Olhe o texto bíblico. Fale das Escrituras. Fale da palavra do Senhor. Ô meu irmão, eu sei que deve estar doendo bastante, e é verdade, porque a Bíblia diz isso, que a dor ela é verdadeira. Paulo falou isso, mas um dia nós iremos ressuscitar. Um dia ela vai ressuscitar. Um dia aquela pessoa vai ressuscitar e nós estaremos no céu junto. Oh, meu irmão, que melhor consolo do que isso? Que melhor consolo do que estaremos face a face diante do Senhor Jesus Cristo, todos juntos? Esse é o maior consolo. Escatologia, a palavra escatologia é escato, últimas coisas, mais logia, que é estudo, biologia é estudo, então, logia é estudo, o estudo das últimas coisas. Devemos aprender a escatologia para consolarmos uns aos outros, para ensinar, principalmente os nossos filhos, e aqui hoje é significativo, a Isabela sendo batizada, Misa e Tabita, ensine a Isabela a esperar o céu. Ensine que as pessoas vão partir dessa terra e que um dia nós estaremos juntos lá no céu. As últimas coisas irão acontecer e que não precisamos ter medo, porque isso faz parte do plano do Senhor nosso Deus. Devemos aprender de forma clara, mas também devemos ensinar nossos filhos de forma clara a viver nessa esperança, a viver nessa virtude, a viver não como aqueles que não têm esperança, que ao perder alguém o mundo acaba, ao perder alguém o mundo se destrói, ao perder alguém quer se jogar lá dentro do jazido, lá dentro da onde as pessoas vão ser enterradas. Não, pare. O mundo continua. E o tempo do Senhor Deus vai acontecer para cada um de nós. Devemos aprender, mas devemos também olhar pela palavra e sermos consolados pela palavra. Na palavra há consolo. Na palavra há verdade. Na palavra há virtude. Quero desafiar os nossos irmãos a olhar essa palavra. E através dessa palavra. Visite os enlutados. Você sabe alguém que está passando por luto? Visite ele. Ore por ele. Não dá para visitar? Mande uma mensagem. Mande uma mensagem de consolo e de força. Ore com os que estão cansados, passando por momentos difíceis. Leia esse texto com uma família que está passando por luto, perdeu alguém, está sofrendo por alguém, por algo, está sem esperança, mas mantenha viva a esperança da igreja, é onde nós podemos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. João Calvino ele falou o seguinte: a lâmpada acesa que mantém viva a nossa saúde, a nossa santidade, melhor falando. João Calvino falava que a esperança da volta de Cristo é a lâmpada acesa que mantém viva a nossa santidade. É a lâmpada acesa que mantém a nossa santidade, é a esperança da volta de Cristo Jesus. Você tem esperança que Ele vai voltar? Amanhã ou hoje, nessa noite? Quanto antes, né? Quanto antes, melhor. Mas talvez você possa estar amando o mundo ainda. Fala: não, Senhor, volta ainda não, que eu tenho que casar. Né? Volta ainda não, Senhor, porque eu tenho que ter filho. Volta ainda não, Senhor, porque eu tenho que receber a promoção. Não, Senhor, não volta ainda não, porque eu tenho tanta coisa para fazer nessa terra. Não, espere. Volte, Senhor, quanto antes. Né? Volte quanto antes. Vivemos como quem espera o Senhor, olhando os três pilares que nós olhamos hoje. A ressurreição de Cristo garante a nossa esperança, mas também a volta do Senhor é gloriosa e certa, ela irá acontecer.
em terceiro lugar que nós vimos, esperamos para sempre com Ele, estaremos para sempre com Ele. Essa é a certeza que nós temos, é a nossa segurança. A igreja não pode viver olhando para trás, nem se afogar nas crises do tempo presente. Pastor, mas está muito difícil essa época, esse tempo. Sempre teve difícil, meu irmão. Sempre teve difícil. Vai olhar lá o tempo dos Efésios, quando escreveu as Escrituras. Vai olhar lá o que estava vivendo esse povo de Tessalônica. Vai olhar o que estava vivendo o povo de Deus perseguido, sendo morto, sendo massacrado, sendo fritado vivo. Vai ver isso daí. Sempre teve difícil. Mas sempre nós podemos aguardar o Rei que vem. O Rei que vem com esperança, um Rei que vem com fé, um Rei que vai voltar. E podemos dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você vive como quem aguarda o Senhor ou como quem esqueceu dele? Você vive como quem aguarda o Senhor ou você tem esquecido do Senhor? Não, esqueça dele não. Ele está te chamando você para perto. Ele está te chamando para você aguardar nele. Está chamando para você consertar a tua vida hoje. É hoje, não é amanhã não. É hoje. Conserte-se com o Senhor. Volte para o Senhor. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu quero esperar não com medo. Eu quero esperar com esperança viva, porque eu quero ser acolhido pelo Senhor, dizendo assim, vinde a mim, filhos de meu Pai. Vem aqui que eu preparei lugar para você. Vem cá. Eu tenho um lugar para você aqui. Teu nome está escrito aqui no livro da vida e você vai vir aqui. Conserte com o Senhor. Suas prioridades têm que ser a vontade de Deus. E não se apegar a esse mundo, que o mundo que vai ficar aqui. Um mundo que te promete mentiras, te promete prazeres, mas são passageiros, são pequenos e são falhos. Mas a promessa do Senhor ela é verdadeira, ela é clara, ela é maravilhosa. Espere no Senhor. Confie no Senhor. E a verdade do Senhor seja estabelecida na sua vida e em seu coração. Para que um dia nós estaremos com aqueles que vão ressuscitar com o Senhor Jesus Cristo à sua volta. E assim estaremos lá no céu, adorando, exaltando e glorificando o Senhor que vem. E Ele vem para vencer a morte. Ele vem para nos levar para o céu. Vinde a mim, filhos de meu Pai. Que Ele venha falar isso para nós, nesse tempo da sua volta, para a glória dEle mesmo. Eu convido você a se colocar de pé. Convido para nós estarmos dobrando nosso coração nesse momento. Você precisa consertar com o Senhor. Você precisa arrumar a tua vida, arrumar a tua casa. Não deixa para amanhã. Não deixe para amanhã. Se você entendeu essa mensagem, se você tem visto que tem algo que precisa mudar na tua vida, no teu coração, é hoje. Conserte-se hoje com o Senhor. Fala, Senhor, me ajuda a desviar o olho das coisas desse mundo, aos prazeres. Me ajuda a olhar para Ti, Pai. Me ajuda a voltar para o Senhor. É com o Senhor que deve ser o teu lugar. É com o Senhor que você deve viver e caminhar. É para Ele e para a glória dEle. Você tem medo da morte? Não tenha. Não tenha medo da morte. Não tenha medo da volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança é viva, é clara, é maravilhosa. Ao chegar esse momento, chegue esse momento com fé, com esperança. Que você, ao chegar ao teu momento de partir, você venha partir olhando para o céu, dizendo, a promessa é para mim. E eu quero glorificar o Senhor na minha partida. Bendito seja o nome do Senhor. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Em nome dEle e para a glória dEle. Ó Deus eterno, maravilhoso, santo, santo é o teu nome, Pai. Deus de toda glória e majestade. Deus, ó Pai, que está acima do céu e da terra. Deus, ó Pai, que prometeu que um dia Jesus Cristo irá voltar para buscar a sua igreja, Pai. Nós estamos aqui lutando ainda dia após dia, momento após momento. Ó Pai, é verdade e é certo, ó Pai, que em alguns momentos da nossa história nós caímos, nós enfraquecemos, nós ficamos
abatidos com a circunstância à nossa volta. Pai querido, mas que em nome do Senhor Jesus, que o nosso olhar, que o nosso viver, ó Pai, não venha ao ficar vendo as coisas dessa terra, os prazeres desse mundo, ó Pai, como que algo que nos dá esperança, porque eles são vazios, são pequenos, Pai. Pai, eu quero aqui interceder por aqueles que estão sentindo o coração vazio, estão sem esperança. Que o Senhor venha alimentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Aviva a esperança no coração desse irmão e dessa irmã. Que o Senhor venha tocar no coração e que esse venha se aproximar do Senhor e dizendo: Pai, eu estou aqui. Eu quero, ó Pai, a Tua presença maravilhosa na minha vida. Eu quero sentir essa segurança, a segurança da vida eterna. Pai, mas eu também quero aqui interceder, ó Pai. Interceder, ó Pai, para que haja salvação. Se alguém, ó Pai, aqui não tem a certeza da salvação, Deus, que o Senhor venha tocar no coração, para que esse possa ter um encontro verdadeiro com Cristo Jesus, o Senhor de todas as coisas. Pai, mas queremos também clamar, ó Pai, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, vem buscar a sua igreja que luta dia após dia, batalha após uma batalha, Pai. Vem buscar a sua igreja, Deus. Ansiamos, ó Deus, esse tempo. Ansiamos, ó Pai, o momento onde a trombeta irá soar. Ó Pai, ansiamos, ó Pai, o momento onde o céu irá se abrir, onde os anjos irão descer, e o Senhor Jesus Cristo em glória será visto, ó Pai, por todos o olhar, por todo, ó Pai, vista sobre a terra, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque essa promessa é gloriosa, é maravilhosa, e esperamos, ó Deus, esse dia. Ora vem, Senhor Jesus, vem buscar a Tua igreja, vem buscar o Teu povo, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos, nós agradecemos e dizemos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Pai.